Olá pessoal, tudo bem? Gravo esse vídeo para tirar dúvida, então já falei para vocês, se você tem alguma dúvida a respeito aí de algum texto bíblico ou de história da igreja, enfim, de teologia em geral, posta nos comentários aqui de qualquer vídeo e a gente responde a você. Então vamos lá. Nós tivemos aqui um inscrito pedindo para que nós fizéssemos aqui dedicássemos aqui uma atenção especial ao texto de Romanos no capítulo 13, versos 1 a 7. Esses versos são versos assim, versos bem conhecidos, né? São versos das epístolas paulinas que fazem nos lembrar da leitura que Pedro fazia, né, das epístolas paulinas. Lá na epístola de São Pedro ele diz, né, que Paulo ele fala coisas assim às vezes meio complicadas. Pois é, aqui em Romanos, no capítulo 13, nós temos Paulo falando sobre a submissão aos poderes civis. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é ler o texto, tá bom? Leio o texto, eu estou aqui na minha mão com a tradução, né, com a Bíblia de Jerusalém, então leio nessa versão, tá bom? Então, vamos lá. Romanos, capítulo 13, verso 1 diz assim: Cada um se submeta às autoridades constituídas, pois não há autoridade que não venha de Deus. E as que existem foram estabelecidas por Deus. De modo que aqueles que se revoltam contra a autoridade opõem-se à ordem estabelecida por Deus. E os que se opõem atrairão sobre si a condenação. Os que governam incutem medo quando se pratica o mal, não quando se faz o bem. Queres então não ter medo da autoridade? Praticas o bem e dela receberás elogios, pois ela é instrumento de Deus para te conduzir ao bem. Se, porém, praticares o mal, teme, porque não é à toa que ela traz a espada. Ela é instrumento de Deus para fazer justiça e punir quem pratica o mal. Por isso, é necessário submeter-se, não somente por temor do castigo, mas também por dever de consciência. É também por isso que pagais impostos, pois os que governam são servidores de Deus, que se desincumbem com o zelo do seu ofício. Dai a cada um que lhe é devido, o imposto a quem é devido, a taxa a quem é devida, a reverência a quem é devida, a honra a quem é devida. Esse texto é um texto, você já viu aqui, o porquê de, na época em que nós vivemos, ser um texto polêmico. Veja só, na Escritura nenhum texto deveria ser polêmico, mas eles o são justamente porque nós não dedicamos o tempo necessário para o estudo da Escritura, né? Cada um de nós que se diz cristão deve se sentir envergonhado se não leu toda a Escritura pelo menos uma vez na vida, porque nós estamos seguindo uma doutrina a qual nos é passada por via escrita e se você não a conhece, como você pode ser alguém que persegue o bom caminho? Quando nós estudamos a Escritura com atenção, nós vemos que esse texto do apóstolo Paulo é um texto que foi escrito numa época muito curiosa, porque quando o apóstolo Paulo diz que nós devemos nos submeter à autoridade constituída e que a autoridade é constituída por Deus, nós estamos vendo o apóstolo Paulo escrever isso no Império Romano, no século I, quando Nero era o imperador. Nero é uma prefiguração do anticristo. Houve diversos anticristos ao longo da história. Nero foi um deles. Nero fez um governo terrível. O início do seu governo foi um início que as pessoas não sabiam se ia ser bom ou se ia ser ruim. Tinha algumas medidas boas, algumas medidas ruins. Mas Nero logo passa a perseguir a igreja e Nero terminará martirizando o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo que diz que Nero é uma autoridade constituída por Deus e, portanto, deve ser obedecida, o próprio apóstolo Paulo será executado por essa autoridade que ele mesmo disse que é instituída por Deus. Aqui a gente precisa entender alguns pontos, como por exemplo, o primeiro deles, jamais num estudo da Escritura ou numa interpretação da Escritura você deve tentar defender a Bíblia ou tentar justificar a Bíblia, ou seja, na verdade Paulo quis dizer, na verdade Paulo disse o que está escrito, porque toda a Escritura é inspirada por Deus e Deus não se usa de subterfúgios. Na Bíblia nós encontramos textos alegóricos, mas jamais textos fantasiosos.
Então, quando o apóstolo Paulo diz que toda autoridade é constituída por Deus, que a autoridade deve ser obedecida, que a autoridade deve ser temida por aqueles que fazem o mal, mas não deve ser temida por aqueles que fazem o bem, porque a autoridade não pune a prática do bem. Quando nós lemos esses textos, nós precisamos entender que a Escritura não deve ser conformada à nossa interpretação ou ao nosso século, mas nós devemos conformar a nossa mente à Escritura. Então, vamos lá. Vamos desvendar aqui, texto por texto, na medida que ele se apresenta. Cada um se submeta às autoridades constituídas, pois não há autoridade que não venha de Deus, e as que existem foram estabelecidas por Deus. Em primeiro lugar, Paulo está defendendo a supremacia de Deus. Paulo está defendendo a soberania do nosso Senhor Jesus Cristo. Quando Jesus Cristo é chamado de Senhor, e assim Paulo apresenta na abertura de todas as suas epístolas, que Jesus é Senhor, o que significa isso? Aqui no tempo do Império Romano, nós temos uma cultura que é uma cultura que ela se relaciona o tempo todo com senhorio e servidão, né? Servidão e servos e senhores. Por quê? O Império Romano, né, como diz, o Império dos romanos, da cidade de Roma, dos povos italianos, aquele império dominou todo o mundo de seu tempo, o mundo mediterrâneo. E o reino da Judéia, a região, o antigo povo de Israel, foi dominado pelo Império Romano. Então, aqui nessa época, os israelitas, toda a comunidade judaica, era uma comunidade que estava servindo ao Império Romano. Quando nós vemos isso, nós temos então o povo do Deus Yahvé submisso, servo, obediente a um povo pagão. E Paulo não vê nisso algo que precisa ser alterado. Paulo não está olhando para isso aqui e vendo que, olha, nós precisamos mudar isso aí. Nós precisamos orar a Deus para que nós voltemos a ser senhores. Paulo em nenhum momento faz isso. Por quê? Porque na teologia do apóstolo Paulo, ele mostra que, na verdade, em Cristo somos todos escravos. Na verdade, em Cristo, todos nós estamos debaixo de um que é Senhor, e Ele é Senhor, inclusive, sobre os senhores. Então, se você tem escravos, se você tem funcionários, se você é um rei, um governador, um senador em Roma, você precisa entender o seguinte: você é Senhor, sim, mas sobre você é um outro Senhor. Ele é Senhor dos senhores, Ele é Rei dos reis, Ele é Rei sobre César. Então aqui nós já temos uma compreensão que inclusive nos remete àquela fala de Cristo. Quando Cristo está diante de Pôncio Pilatos, Cristo olha para Pôncio Pilatos e diz: você não teria autoridade se essa autoridade não lhe tivesse sido dada do alto. Ali Cristo tanto faz uma revelação, né, celestial, como também Cristo faz uma constatação de ordem filosófica. Ninguém pode receber autoridade de baixo. Você só pode receber a autoridade do alto. Um pai não pode receber a autoridade do filho, porque o filho não tem autoridade para dar ao pai. Então, por isso, nós temos tanto na filosofia aristotélica quanto na teologia de São Tomás a concepção, a constatação de que alguém só pode dar a outro aquilo que ele tem. E o menor vem do maior, e não o maior do menor. Aquele que dá 2, ele precisa ter no mínimo 2 ou mais. Então é impossível que alguém que tenha 2 dê 3, justamente por ocasião dessa ordem de autoridade, essa ordem de poder. Então, quando o apóstolo Paulo está falando sobre soberania, supremacia, sobre poder, senhorio, servidão, o apóstolo Paulo está mostrando que há uma ordem de senhorio, há uma ordem de servidão, e em Cristo somos todos servos, e Cristo é Senhor sobre todos. Então, se você não entende esses pontos iniciais, você não vai conseguir entender Romanos 13 jamais. Porque você estará com uma visão absolutamente carnal, uma visão absolutamente terreal. E as pessoas ficam lendo isso daqui e querendo saber o seguinte: não, tudo bem, mas eu estou no Brasil hoje, e aí, eu devo obedecer ao presidente? E se o presidente mandar fechar a igreja, eu devo fechar? Ou seja, o presidente, já que ele tem autoridade, ele é estabelecido por Deus, então a voz do presidente é a voz de Deus? Então essas dúvidas são as dúvidas populares, as dúvidas comuns de hoje. Vamos prosseguindo que a gente vai solucionar tudo isso. Verso 2: de modo que aquele que se revolta contra a autoridade opõe-se à ordem estabelecida por Deus, e os que se opõem atrairão sobre si a condenação.
Os que governam incutem medo quando se pratica o mal, não quando se faz o bem. Queres então não ter medo de autoridade? Pratica o bem e dela receberás elogio, pois ela é instrumento de Deus para te conduzir ao bem. Nós estamos vendo que Paulo está no Império Romano. E o Império Romano, obviamente, um império tem um imperador, aquele que recebia o título de César, aquele que estava sobre todos os outros senhores do império, ou seja, César, quando ele conquistava o reino da Judéia, um reino persa, um reino sírio, um reino egípcio, ele não destruía aquele reino, ele não tirava dali os reis. Ele mantinha o rei no Egito, ele mantinha o rei na Judéia, por isso vão chamar Jesus de o rei dos judeus. Ele mantinha os reinos e os reis. Mas o que Roma fazia? Roma colocava aquele rei debaixo do rei dos reis, que era o rei de Roma, que era o imperador. Por isso ele era César Augusto. Quando o apóstolo Paulo, nesse contexto, nessa cultura, ele está mostrando que todos os senhores estão debaixo de Cristo, que é o Senhor dos senhores, e que toda a autoridade é dada por Deus, Paulo está trazendo aqui uma revelação a qual Roma não concordava jamais. Porque Roma acreditava que o próprio César era Deus. O título de César era um título divino. Então César não via a sua autoridade como vinda de outro. Por quê? Porque não havia ninguém maior do que ele para dar a ele autoridade. Então o apóstolo Paulo está mostrando que todo aquele que tem autoridade, ele tem de alguém maior. Como um rei, como o líder de uma nação, ele é o maioral daquela nação, saiba que ele recebeu a sua autoridade também de alguém que é maior do que ele. Aqui a gente tem um ponto muito curioso. O apóstolo Paulo, aqui no século I, está vivendo sobre um regime imperial, um regime semelhante a um regime monárquico. Hoje o caso é totalmente outro no nosso mundo. Você veja que com o advento da democracia no pós-guerra, nós temos uma alteração na forma de governo. E cria-se então uma autoridade superior à autoridade do empossado, do rei, do imperador. Cria-se uma autoridade superior, ainda que uma autoridade abstrata, que é a autoridade do demos, a autoridade da comunidade. Então, com o advento da democracia, se prega que o povo unido de forma abstrata, porque o povo não se une de forma física presencial, o povo unido de forma abstrata, ele compõe um ente imaterial cujo poder e autoridade é superior à autoridade de um dos seus indivíduos. Por isso, na democracia se diz que, na democracia, todo o poder emana do povo. Ou seja, o que significa emanar? Sair, fruir. Então, na democracia, todo o poder sai do povo. Quem é o povo? Quem é o povo brasileiro? Você não encontra o povo brasileiro na rua, você não pega o povo. Você vê indivíduos do povo, você vê componentes do povo. Então, o que nós vemos na democracia é este povo se une imaterialmente e, se unindo imaterialmente, ele detém mais poder do que o empossado. O povo, então, durante a eleição, o povo entrega o seu voto, ou seja, o povo entrega o seu poder e o poder emana do povo e vai para um dos indivíduos do povo, escolhido dentre aqueles que são candidatos. Esse escolhido, ele receberá o poder do povo. Então, o poder emana na eleição, na votação, e no momento que a eleição se finda, aquele poder desce sobre aquele que foi nomeado. O poder de quem? Da maioria? Não, o poder de todo o povo. Porque o povo combinou de que quem detiver a maioria dos votos será declarado vencedor. Então, aquele indivíduo vencedor, ele recebe o poder de todo o demos, de todo o povo. O poder vem e é derramado sobre aquele que é nomeado. Você veja só que aqui nós temos um ponto totalmente diferente do ponto que nós estamos vendo aqui na Escritura. Por quê? Quando nós estamos falando do regime monárquico, do regime imperial, nós estamos falando de reis, de imperadores. Esses imperadores, eles conquistavam o poder como? Havia duas formas, era o poder hereditário, você era filho do rei, Davi é rei porque ele é ungido por Deus, depois vem Salomão, não porque foi ungido por Deus, mas ele é ungido por Deus por ser filho de Davi, então você tem a linhagem hereditária. Nós temos uma outra forma de reinado, que é a forma de reinado do próprio Império Romano.
Ele reina porque ele é mais poderoso, ele é mais forte, ele vai na batalha e ele mata o outro rei concorrente ou outro povo, ele domina, ele conquista. Assim, por exemplo, nós temos o início de um marco da história da igreja, que é com o imperador Constantino. Quando ele se lança naquela batalha tão importante, na qual ele vai com o símbolo, né, com o lábaro, ele vai com o símbolo e com o símbolo de Cristo, ele vence aquela batalha. Então ali o que nós temos? Ali nós temos um homem conquistando aquela vitória e com a conquista da vitória, ele é empossado com poder e autoridade. Aqui, veja só que nós temos formas diferentes de receber aquele que vem para governar. No momento, nós temos a unção do homem pela própria divindade, como aconteceu com o rei Saul, que foi escolhido por Deus e ungido por Deus, ainda que de acordo com os critérios ali daquela comunidade. Depois nós teremos Davi, que é o rei segundo o coração de Deus. Nós temos uma outra forma de conquista, que é, por exemplo, a forma do rei Dário, ou a forma do rei Nabucodonosor, ou a forma aqui do próprio Nero, que eram assassinatos recorrentes, inclusive com regicídios. Quando nós temos todas essas formas e a gente olha para o mundo moderno, nós temos agora a forma democrática. O que é a forma democrática? A forma democrática é a forma onde o próprio povo toma a autoridade de empossar os seus governantes. E ele nega, assim como os hebreus fizeram quando se dirigiram a Samuel e disseram a Samuel: Samuel, nós não queremos mais um regime teocrático, nós queremos agora escolher um rei dentre nós. Nós queremos um homem dentre nós, que cavalgue entre nós, que vá nas batalhas junto conosco. Nós queremos um rei humano para nos liderar. E Samuel se dirige a Deus e Deus diz: Samuel, não se preocupe, eles não estão ofendendo a você, eles estão ofendendo a mim. E então Deus escolherá Saul segundo os critérios daquela comunidade. É o que nós repetimos no sistema democrático. Nós não queremos mais o melhor da Inglaterra, o melhor da Escócia, o melhor da França, o melhor da Espanha. Nós não queremos agora o filho do melhor, o filho daquele que reinou. Nós não queremos nada disso. Nós queremos escolher alguém. Muda o sentido, muda o regime. Mudando o regime no mundo que nós vivemos hoje, nós podemos nos perguntar o seguinte: os presidentes das repúblicas, das democracias ocidentais, eles são escolhidos por Deus ou são escolhidos pelo homem? Veja que aqui nós não estamos tratando de autoridade, mas de escolha. Quem irá escolher, por exemplo, por ocasião, por coincidência, hoje estou gravando esse vídeo no dia 4 de outubro, nós acabamos de ter o primeiro turno no Brasil, teremos agora o segundo turno. Quem escolherá o presidente do Brasil? Deus ou os brasileiros? Aqui nesse texto a gente não está falando de escolha. Aqui nesse texto a gente está falando de autoridade. Quem escolherá o presidente do Brasil não é Deus, somos nós. Não é Deus que vai votar no segundo turno. Deus votou no primeiro, aí não deu, né? Ali Deus ficou assim, Deus ficou na minoria, né? Aí agora Deus vai vir no segundo turno para votar. Não, Deus não vai votar, quem vai votar é eu e você, né? Eu não, que eu não voto. Quem vai votar são os cidadãos brasileiros. Os cidadãos vão à urna e votam. Aqui Paulo não está falando da escolha. Paulo não está falando de processo de escolha. Aqui Paulo está falando de processo de autoridade. Vamos lá. O presidente será eleito no dia 30 de outubro. Sim, será. Algum dos dois vai ganhar. Agora só tem duas opções, Lula e Bolsonaro. Um dos dois vai ganhar. Com certeza um dos dois será empossado. Será enfaixado, né? Receberá a faixa. Que autoridade ele receberá? Então, segundo a doutrina do apóstolo Paulo, a autoridade que aquele presidente receberá, como hoje o presidente do Brasil é o Jair Messias Bolsonaro, a autoridade que o presidente do Brasil tem hoje e o presidente que será eleito terá também, essa autoridade é dada por quem? Por Deus. Por que a teologia paulina diz que a autoridade é dada por Deus? Porque só Deus é maior. E a autoridade sempre vem de cima para baixo. Ou seja, a autoridade de Yahvé, o Deus Altíssimo, Pai Santíssimo que está sentado no trono, aquela autoridade ele a deu ao Filho. Nós encontramos isso na Escritura. Jesus dizendo que ele recebeu do Pai todo o poder para...
O Cristo que recebeu o poder do Altíssimo, ele concede poder à igreja. Por exemplo, Cristo diz antes de subir ao céu que milagres ainda maiores, maravilhas ainda maiores vocês farão em meu nome. Então, Cristo concedeu poder à igreja. A igreja concede poder aos seus ordenados, aos seus sacerdotes. E os sacerdotes concedem poder aos seus presbíteros, concede poder aos seus diáconos. Então, você vê que nós estamos sempre passando poder, sempre de cima para baixo. Ou seja, a autoridade que o presidente de uma democracia recebe e exerce é uma autoridade dada por Deus. Agora, veja só, você precisa sempre se apegar, entender o significado das palavras. Por isso o estudo gramatical é tão importante. Quando a gente faz leitura da escritura, aquilo que se chama, né, essa palavra horrível, né, exegese, né, hermenêutica, você está fazendo o estudo da cultura, do tempo, né, com todo o background aqui, histórico, inclusive cultural, inclusive literário, muitas vezes. Você faz todo esse estudo e você vai para a exegese para entender o significado dos termos. E aqui você vai buscar, inclusive, na etimologia dos termos. Veja, autoridade. A autoridade é dada por Deus. A autoridade não é competência, a autoridade não é ação, a autoridade não é execução. O fato de um presidente, um rei, um imperador ter autoridade dada por Deus não significa que quando ele faz algo, aquilo é abençoado, é sagrado, é sacro. Não há essa relação. Por exemplo, quando Herodes manda o infanticídio de Herodes, quando Herodes manda executar todas as crianças com menos de 2 anos de idade, aquilo era um ato sagrado de Deus? É lógico que não. Mas a autoridade que Herodes exercia era uma autoridade de quem? Dele, do povo romano, do diabo? Não, de Deus. Por quê? Porque toda a autoridade pertence a Deus. O texto bíblico é literal. Pessoal, Deus é todo poderoso, ou seja, nem o diabo tem poder. Os reis não têm poder, Satanás não tem poder, os demônios não têm poder. Os anjos, o arcanjo Miguel não tem poder que seja dele mesmo. Todo o poder exercido pelo arcanjo Miguel é o poder de Deus que Deus entrega para que o arcanjo Miguel exerça. Da mesma forma, o poder exercido por Lúcifer não é o poder de Lúcifer, é o poder exercido por ele. Mas Deus, Yahvé, é todo poderoso. Mas Deus, na sua soberania e na sua supremacia, ele concede poder a um e a outro. Como concedeu poder, inclusive, à igreja. Por isso é necessário submeter-se, não somente por temor do castigo, mas também por dever de consciência. Por isso é necessário submeter-se. Você veja só no nosso caso de democracia. Teremos agora uma eleição, o segundo turno. Um presidente será eleito. Você se submeterá à autoridade desse presidente? Aí depende. Eu não sei o resultado ainda. Tem que ver. Vamos esperar. Vamos ver se o povo vai votar certo. Não, meu amigo. Não é isso que a Escritura diz. A Escritura diz que a partir do momento em que uma autoridade recebe o poder e ele exerce aquela autoridade, você tem que se submeter a ele. Mas e se for o Lula que ganhar? Como é que fica? Pessoal, você veja, o texto ele é maravilhoso, né? O texto sagrado é maravilhoso. É necessário submeter-se não somente por temor do castigo, mas também por dever de consciência. Quando Paulo escreve o seu texto, e tem aquele texto maravilhoso que muita gente conhece na primeira epístola de Paulo a Timóteo, onde Paulo diz, né, que nós devemos orar pelos governantes. Vamos ler esse texto? Né? Paulo dizendo para orarmos pelos governantes. Quando você olha para esse texto, você encontra a Paulo indicando a toda a igreja que a igreja deve, olha só, 1 Timóteo capítulo 2. Recomendo, pois, antes de tudo que se façam pedidos, orações, súplicas, ações de graças por todos os homens, pelos reis e todos os que detêm a autoridade. Para quê? A fim de que levemos uma vida calma e serena, com toda piedade e dignidade,
Eis o que é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador, que quer que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. Deus quer que todos os homens sejam salvos, cheguem ao conhecimento da verdade. Por isso a igreja precisa ter paz, porque tendo paz ela pode pregar o evangelho, ela pode exercer o seu ministério. E exercendo o seu ministério, ela leva a palavra de Deus em diante. Precisamos de paz, minha gente. Precisamos de tranquilidade. Em nenhum momento Paulo está preocupado se quem está sentado no trono em Roma é Nero, se é o sábio Jó, se é Davi, se é Lúcifer. Paulo não está preocupado com quem está sentado no trono. Paulo só quer paz para pregar o evangelho. Agora, essa visão que Paulo tem é uma visão de alguém convertido ao evangelho. Essa visão do apóstolo Paulo, ela não encontra mais um reflexo na vivência comum, popular hoje, principalmente em um ambiente de redes sociais. Porque hoje as pessoas, elas entendem que há os governantes santos e os governantes profanos, há os governantes de Deus e os do diabo. E aqui, o de Deus é o meu, o do diabo é o do outro, que não sabe votar direito. Então as pessoas ficam preocupadas assim, quem se assentará no trono precisa ser um homem santo. Precisa ser o homem correto, precisa ser o homem de Deus. Por quê? Porque não é justo que nós tenhamos um presidente que não seja um homem de Deus. Pessoal, a preocupação da igreja, sinceramente, não é carnal, não é terreal. Fernando, se o Lula for eleito, o que você fará? Eu vou fazer a mesma coisa que se o Bolsonaro for eleito. Não terá a menor diferença. Ah, mas aí tem que ver, porque se for um presidente de esquerda, ele pode perseguir a igreja. E se for um presidente de direita? Ele não persegue a igreja, não? Então, quem persegue a igreja é a esquerda. A direita não, a direita defende a igreja. Olha, eu vou te dizer o seguinte, o cristão ele está preparado para tudo. O cristão ele está preparado para tudo. O cristão, ele ora a Deus, como Paulo está dizendo. Paulo não diz, revoltai-vos, né? Estejais em revolta, estejais militantes, estejais nas ruas, lutai sempre, não permitir que não haja paz. Nós precisamos de paz para pregar, então estejam o tempo todo conquistando a paz nas ruas. Não, meu irmão. Paulo está dizendo o quê? A nossa ação diante deste mundo, a nossa ação é uma ação de oração, de ações de graças, de súplicas, orando sempre pelo governante, inclusive por aquele que você odeia. Você não vai orar só por aquele que você gosta, você vai orar por aquele que você odeia. Você não vai orar para Deus abençoar o que você gosta e para Deus amaldiçoar o que você odeia. Você vai orar para que a autoridade que está sendo exercida conceda paz, mantenha a paz. Mas e se não mantiver? Por exemplo, Nero não manteve, Nero perseguiu a igreja. E aí, o que o apóstolo Paulo fez? Pessoal, aquele capítulo lá de Romanos 13, eu estava meio cansado, jejuei demais, estava meio cansado, aí esquece aquele capítulo. Não, meu irmão. Nós temos que orar pelos nossos governantes. Agora, para quê? Eu devo orar para que Deus abençoe o Lula. Meu amigo, você não está preocupado se Deus vai abençoar, se Deus vai amaldiçoar. A sua preocupação é Deus abençoe o Brasil, abençoe essa nação, para que a igreja tenha paz, para que a igreja prospere, para que a igreja leve o evangelho cada vez mais, para que a gente venha acabar com esse cristianismo de IBGE que a gente tem no Brasil, para que todos nós estejamos realmente preocupados com o destino, não da nação, não do Brasil, mas da nossa verdadeira pátria, a Nova Jerusalém. Essa é a oração da igreja, meu irmão. Veja só, vamos prosseguir. Verso 6. É também por isso que pagais impostos. Não, aqui não. Paulo pró-imposto aí está de brincadeira, porque Paulo não conhecia o IPVA. É também por isso que pagais impostos, pois os que governam são servidores de Deus, que se desincumbem com o zelo do seu ofício. Daí a cada um que lhe é devido. Imposto a quem é devido. Taxa a quem é devido, reverência a quem é devido, honra a quem é devido. Não é porque você é cristão que se você estiver ali na rua e passar o presidente da república, você vai cuspir no chão, você vai fazer algo que seja contra uma postura de respeito, você está diante da autoridade. Não, eu sou cristão, eu só estou debaixo da autoridade de Deus, então não estou nem aí, né?
Não, gente, você tem que saber se portar quando você vai na casa de um parente, quando você vai na casa, quando você está na igreja, quando você vai dentro de um prédio público. Você não entra num prédio público de qualquer jeito, de chinelo. Você sabe, não, eu vou lá naquele lugar tal, então eu vou colocar uma roupa. Isso é comum, isso é normal. É submissão à autoridade. Agora, você veja só, por que Paulo, que era alguém grandioso, o apóstolo Paulo. Por que Paulo ele se submetia à autoridade? Essa palavra, eu estava até olhando aqui há pouco no dicionário, essa palavra em grego, né? Essa palavra, cada um se submeta, sujeição. Essa palavra no grego é a palavra utilizada para definir a relação entre o escravo e o senhor do escravo. Aquele que se submete é o escravo, que fica diante do senhor, ele fica submisso, ou seja, ele obedece. Ele não julga, ele não faz nem análise, ele obedece. E Paulo diz, sejam submissos, cada um se submeta às autoridades constituídas. Pessoal, quando a gente olha para o texto do apóstolo Paulo, a gente precisa aprender algo que é muito importante e que eu vejo aqui como a mensagem principal desse texto, que é nós nos desvencilharmos das relações de poder desse mundo. É nós nos despreocuparmos com as relações de poder desse mundo. Você vê que a gente está no tempo de eleição, quantas pessoas estão absolutamente aflitas. O que nós faremos se o Lula vencer? Outros não, né? O que nós faremos se o Bolsonaro vencer? Nós faremos a mesma coisa que nós fazemos todos os dias. Nós faremos o nosso devocional, nós oraremos, renderemos ações de graça, nós pregaremos o Evangelho. E nós daremos tudo que nós temos por aquele que deu tudo por nós. Ah, mas e se nós formos perseguidos? Seremos perseguidos, não tem problema. O apóstolo Paulo foi perseguido e ele foi morto, decapitado pelo imperador. Ah, mas e se a igreja for destruída? A gente tem que ser inteligente, não pode ser burro. Olha, se a igreja for destruída, ela não será destruída por aquele inimigo que você imagina apenas. Muitas vezes, aqueles que nós imaginamos que são nossos amigos, eles nos destroem. Por acaso a igreja no Brasil, ao longo de sua história, que não foi uma história onde a esquerda governou o Brasil ao longo da história, as pessoas estão falando, não, a gente teve 15 anos de PT. Sim, pega todo o restante da nossa história. Pega todo o tempo do Império, pega toda a Nova República. A esquerda ficou 15 anos no poder. Então, sabe, o Brasil é um must de cristianismo? Não, por quê? Porque essa relação não está ligada ao poder deste mundo. A igreja não cresce nos governos de direita e decresce nos governos de esquerda. Até mesmo porque, se você olhar para a história da igreja, ao longo de 2000 anos, você verá que os períodos de maior crescimento da fé foram os períodos de perseguição. E se a esquerda vencer e perseguir a igreja? O sangue dos mártires é justamente a semente da nossa fé. Olha, a gente precisa olhar para um outro aspecto também. Nem sempre o que um povo precisa é de glória, de honra e de louvor. Quando Israel foi levado cativo para a Babilônia, Israel foi levado cativo por quê? Porque Satanás, ele se apossou do corpo de Nabucodonosor. Não. A Escritura diz que Nabucodonosor, Dario, Ciro, o persa, homens malvados, eles foram ordenados por Deus. Eles foram ferramentas de Deus para execução de juízo. E se a vontade de Deus for que o nosso inimigo vença, para nos punir, para trazer juízo sobre nós, o que você fará? Você obedecerá a Romanos 13 e se submeterá, ou você se revoltará? Veja o caso de José no Egito. Veja o caso de Daniel na Babilônia. Veja esses casos. Então, nesses casos, o que aqueles homens fizeram? Eles se revoltaram, eles tentaram derrubar o rei, eles se tornaram insubmissos, eles tentaram golpes de Estado? Não. Eles já estiveram ali, não obedecendo às ordens
ímpias e malignas que nos ordenam irmos contra a fé. Porque daí nós temos aquele mesmo caso onde Pedro e João dizem aos líderes dos judeus: vede, julgai vós mesmos, importa obedecermos mais a vocês do que a Deus? Então, a igreja, ela só tem uma preocupação: obedecer a Deus. Se em algum momento o poder estabelecido humano ordenar a você não mais adorar a Deus, meu amigo, pode ser de direita ou de esquerda, eu o desobedecerei, porque é uma questão de autoridade. Eu não posso desobedecer a autoridade superior para obedecer a inferior. Então a igreja, ela sabe se posicionar nesse mundo. E a igreja está sempre preparada para reconhecer na autoridade estabelecida a autoridade de Deus, porque não há autoridade no diabo. Eu digo a vocês, no nosso caso em particular, se o Lula ganhar a eleição ou se o Bolsonaro ganhar a eleição, a autoridade que eles exercerão será uma autoridade de Yahvé, do Deus Altíssimo, pois não há outro ser que tenha autoridade para conceder a eles. Nós estamos aqui, no nosso caso, no segundo turno, indo para a eleição, e eu digo a você: Fernando, o que eu faço então? Ore a Deus. Ore a Deus para que Ele tenha misericórdia da sua nação, né? da nossa nação, do Brasil, e ore a Deus pedindo que seja feita a vontade de Deus. Se neste momento o que o Brasil precisa é que o Jair Bolsonaro seja eleito, que ele ganhe. Se neste momento o que o Brasil precisa é que o Lula seja eleito, que ele ganhe, mas que a vontade de Deus seja feita. Gente, entenda o seguinte: você não pode pensar assim, não, Fernando, mas o que é isso? Pelo amor de Deus, pensa no que você está dizendo. É melhor o Bolsonaro ganhar, ou é melhor o Lula ganhar. Meu amigo, nunca pense que você é alto o suficiente para ver ao longe, sendo que o nosso Senhor está sentado no seu trono altíssimo. Deus vê mais longe do que nós. A sua preocupação, inclusive para a sua vida pessoal. Nunca ore assim: Deus, me dê aquele emprego. Deus, eu quero trocar o meu carro, me ajuda a trocar o meu carro. Deus, eu estou com essa doença, me cure, eu quero ser curado. Não faça isso, faça como Paulo. Paulo se colocou diante de Deus e falou: Deus, eu tenho aqui essa enfermidade, esse espinho na carne. Eu peço que o Senhor me cure se assim for da sua vontade. O que Deus falou? Não é da minha vontade te curar. A minha graça te basta. O que Paulo falou? Amém. Meu irmão, nunca queira você definir as ações desse mundo. Nós não enxergamos, nós somos míopes. Nós devemos pedir sempre que Deus faça a sua vontade. E seja qual for a vontade de Deus, nós a obedeceremos. Então, em suma, em Romanos 13, nós não falamos sobre seleção e eleição, nós falamos sobre autoridade. Em Romanos 13, nós aprendemos que toda a autoridade vem de Deus, porque Satanás não tem autoridade para dar para ninguém. A autoridade que Satanás tem também é uma autoridade dada por Deus. Em Romanos 13, nós aprendemos que a igreja ela não está preocupada com esse mundo. A igreja não está preocupada com a economia desse mundo, com o ambientalismo desse mundo, a ecologia, como se dará o desmatamento, a saúde pública. A igreja não está preocupada com isso. A igreja está preocupada com o que? Senhor meu Deus, seja qual for o governo, que a tua igreja tenha paz, porque nós precisamos pregar o evangelho 7 dias por semana, 24 horas por dia, e nós precisamos de paz para isso. Então, dê-nos paz, abençoa a tua igreja para que a gente tenha paz para pregar o evangelho. E aí, meu amigo, quando Deus te der paz, pregue o evangelho. Não vá para casa ver Netflix, não. Se você tiver alguma dúvida, posta nos comentários desse vídeo. A gente responde aqui na medida do possível. Fiquem todos com Deus e até a próxima.